Rapaz, e a Andressinha tá de volta aos gramados com as palestrinas. Acho que o ano passado ali foi um período de bastante paciência, né? Mas as minhas companheiras sempre estavam ali do meu lado, né? Perguntando que momento que eu ia voltar a treinar com elas. Nas últimas 3 semanas ali de novembro, eu já estava treinando com o time, fiquei disponível nos 2 últimos jogos ali da final do Paulista. Então foi bem importante ali aquele finalzinho, para que agora na pré-temporada eu já me sentisse muito bem, para estar fazendo junto com a equipe os treinamentos e participando da pré-temporada. Estou muito feliz agora e que seja um ótimo ano aí pra gente. A gente sabe que fácil não é, né? É um momento que é difícil para toda jogadora, todo mundo quer estar dentro de campo, quer estar treinando. É um período mais solitário, digamos. Você está em outra rotina das suas companheiras. Como eu falei, tem que ter muita paciência para que no melhor momento você se sinta bem para voltar a treinar com a equipe e, consequentemente, participar dos jogos. A gente tem vários objetivos na temporada. Vamos participar do Paulistão, do Brasileiro, da Copa do Brasil que está de volta. O nosso objetivo é sempre trazer o título, né? A gente sabe que no Palmeiras é essa exigência. Temos uma grande equipe, mas a gente sabe que é no trabalho, no dia a dia, que a gente vai conquistando as coisas. Só contar com a nossa torcida, né? A gente espera que eles possam comparecer, né, nos nossos jogos e que eles possam, através das redes sociais também, estar nos acompanhando e que possam nos dar muita força, que a gente vai retribuir dentro de campo. Boa sorte aí para Andressinha, para Ana Júlia e Companhia Limitada, hein? Vou começar falando da contratação do Palmeiras, né, que apresentou o 3º reforço da temporada, depois do Facundo Torres, depois do Paulinho, que ainda não está disponível, mas é a contratação mais cara da história, né, de movimentações aqui no futebol brasileiro. Apresentou então o Emiliano Martinez, volante, que estava na Dinamarca, teve uma passagem mais apagada aqui pelo Bragantino. Ele vem para suprir perdas que o Palmeiras teve, né? Tem um boletim, inclusive, falando dessa apresentação. Vamos ver primeiro e depois a gente fala dessa apresentação. Oi, gente! O Palmeiras apresentou nessa segunda-feira aqui na Academia de Futebol o 3º reforço para essa temporada. Trata-se do volante uruguaio de 25 anos, Emiliano Martinez. Martinez assinou com o Palmeiras até 2029. Ele está vindo do futebol dinamarquês. Passou as últimas 3 temporadas no Midtjylland, onde ele era titular da equipe, uma das peças-chave, inclusive foi campeão nacional pela equipe europeia. Antes disso, teve uma passagem em 2021 pelo Bragantino, uma passagem bastante frustrada pelas lesões. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva, falou que não conseguiu desempenhar o bom futebol que ele gostaria aqui no Brasil, e essa é uma nova oportunidade. Como jogador sul-americano, formado na base do Nacional, jogar em um grande clube da América do Sul como o Palmeiras é uma grande oportunidade, tanto para disputar títulos como o Campeonato Brasileiro, o Libertadores e o Mundial de Clubes, mas também pela oportunidade de ser convocado pela seleção uruguaia. Ele, que não esteve com os companheiros do Palmeiras nessa pré-temporada, esteve treinando no CT da seleção uruguaia nesse período, se preparando. Disse que já está à disposição do Abel Ferreira, se assim ele quiser, para o jogo já dessa semana. Vamos ouvir o que mais ele falou. Porque eu escolhi o número 32, porque foi um número que eu fiz a estreia como profissional, então é um número que tem um significado para mim. E me aconteceram muitas coisas boas com esse número. Eu quero que por isso escolhi esse número. E depois, meu passagem por Bragantino, sofri uma lesão que me custou muito tempo sair. Por isso estive
bastante tempo parado, não tive muitos jogos, mas depois daí foi que eu fui para a Europa e aí foi meu grande crescimento. Eu acho que cresci muito lá e sim, eu me estou sentindo que vou estar preparado para defender o Palmeiras. Lembrando que o Martínez é o 9º gringo que o Palmeiras tem no elenco, portanto, está no limite aí para o Campeonato Brasileiro, que aceita até 9 estrangeiros, e ele está inscrito, inclusive, para o Campeonato Paulista. Portanto, se o Abel quiser, ele já pode estrear nessa quinta-feira no derby contra o Corinthians. Por hoje é isso, um abraço. Tá aí, como a gente falava dos reforços, o Palmeiras começou muito forte nessa janela, contratando o Paulinho, contratando o Facundo, quase contratando o Andrés Pereira, que num dado momento o discurso do Palmeiras era: estamos muito próximos, eu cheguei a ouvir 70%, falta só aceitar. Claudinho, pois é, o Claudinho foi dado como certo, né? Estavam trocando documentação e de repente ele recebeu uma proposta melhor do Catar. Não se concretizou também, virou uma frustração. E aí agora a apresentação do terceiro reforço. Esse, como eu falei, né, numa escala diferente das outras contratações que o Palmeiras fez, mas numa posição em que o Palmeiras perdeu o jogador, que é o Gabriel Menino e o Zé Rafael. Mas talvez, é o que a gente estava falando antes de começar o programa, vou expor aqui o que estávamos falando. Talvez não é um jogador caro, né? É isso que eu estou tentando entender a conta que o Palmeiras fez, né? Porque são 44 milhões, né? Não é um jogador barato, um jogador para compor elenco. Geralmente esse valor, para a maioria dos clubes de Série A, esse valor é para contratação de jogador titular. E aí esse jogador já é mais uma incógnita, né? Fazer uma análise desse jogador, assim, confesso que não tem uma análise para fazer, né, dele do Bragantino. Claro que era um outro contexto, um jovem jogador de 21 anos de idade, não, né? Que a gente não acompanhou. Não... Certo, chegando num país novo, se adaptando ao futebol, à nossa cultura, enfim. Até metodologia do Bragantino, que estava mudando ali, tendo aquela transição, né? Da SAF, enfim. É difícil, né? Mas é um jogador, assim, pelo que eu consegui ver, e eu não vou mentir para vocês, eu não vi nenhum jogo dele inteiro. Eu vi lances e vi números, né? E eu não posso só me basear por números e por lances que tem de cortes na internet. Mas é um jogador baseado nos números estatísticos, né? É um jogador mais 5 ali, para ser uma reposição ao Aníbal. É um jogador que não tem gol, não tem muitos gols na carreira. Tem quantos gols na carreira, amiga? 2 gols. 2. 25 na anos. Carreira. É o primeiro volante. Hoje em dia, assim, se você fosse há 10 anos atrás, um primeiro seria volante mais normal. com 2 gols, ok. Hoje, assim, é um jogador que, pô, o volante pisa na área, o primeiro volante chega para finalizar, né? 1,84m de altura. Dele. É um jogador que pode finalizar de cabeça, mas a cobrança dele não é em cima disso. É um jogador de muita pegada, tem um bom acerto de passe, porcentagem de acerto de passes e de desarmes na liga dinamarquesa, a gente tem que levar isso em consideração. Obviamente é uma liga menos competitiva que a nossa, mas é um jogador de 25 anos, eu acho que esse valor investido, eu também acho caro para ser um jogador para compor elenco aqui no Brasil. Mas pela idade eu vejo o Palmeiras pensando numa possível revenda, né? Um jogador que já esteve na Europa, está voltando agora. Revenda para mercado... Aí depende do desempenho dele, né? Com 25 anos, acho que não bate Arsenal, Liverpool. Achismo, né, gente? Pode vir aqui arrebentar em 2 anos, tá lá. Mas assim, no contexto geral, numa análise assim, mais fria, né? Vendo números, estatísticas e até mesmo a carreira dele, enfim, eu também achei caro para compor elenco. O Palmeiras precisa renovar a marcação. Ele precisa de um marcador. O Esse jogador. Tem algo que ele precisa buscar, que ele precisa fazer no Palmeiras, é marcar o adversário, é roubar a bola. O Aníbal veio com essa missão, né? Mas ele não tem conseguido tanto assim. O jogo do Abel, o sucesso do jogo do Abel, ele se consiste no fundamento da marcação. Como alguns treinadores desenham o jogo com consistência em outros fundamentos, como o Diniz é o passe, por exemplo. O Felipe Luiz é a movimentação no Flamengo. O Abel Ferreira é na marcação e no roubo de bola. É ali que o Palmeiras cresce no jogo. O Palmeiras, que era imbatível, ele roubava a bola e conseguia conectar o ataque. Não era um time que tinha um jogo envolvente tecnicamente, não era um time que tinha uma criatividade, que você via que a movimentação cozinhava o adversário, muito pelo contrário. Era um time muito difícil de marcar. E aí tem um Richard Rios, que é o segundo volante, que marca muito, cobre espaço, mas ele se apresenta demais lá na frente. E acho que ali, às vezes, fica um buraco que nem o 5 consegue cobrir. Dava certo no Palmeiras quando tinha um Gustavo Gomes na defesa, que desgarrava dali quando precisava, cobria esse espaço e roubava a bola no meio.
E aí ele era o melhor do país nessa função. Fazia isso, roubava rápido e já largava a bola no pé de alguém que ia, em um passe, conectar quem estava lá na frente, o centroavante ou um ponta. Isso tem se esgotado no Palmeiras. Né? O Palmeiras tem tido muita dificuldade, perdeu isso ao longo do caminho. Gustavo Gomes era um jogador espetacular, mas teve uma queda técnica. Alguns jogadores no meio também perderam essa característica. O Aníbal, que veio para ser esse 5, para dar essa força de marcação, é um jogador que se dedica, mas não tem conseguido encaixar. Eu acho que não é só a responsabilidade do Aníbal isso que eu estou falando, é especialmente também da linha de defesa, dos zagueiros. Algum zagueiro tem que fazer essa cobertura e dar o bote ali no meio, se a ideia de jogo é roubar a bola e conectar rápido esse ataque. O Palmeiras era muito bom nisso. Eu acho que para ele recuperar esse sucesso, ou ele abre mão, então, dessa ideia e aí começa a contar com jogadores que vão se movimentar mais, que vão ter mais criatividade. Um Rafael Veiga fazendo mais essa função de meio armador, ele já faz isso, mas eu digo pensando em distribuir a bola, em dar um passe vertical, e aí uma movimentação coletiva para isso acontecer. O Paulinho faz isso muito bem, por exemplo. Ou resgatar essa ideia que é do Abel e reforçar isso, buscar de novo essa força de marcação que o Palmeiras perdeu. Não que ele perdeu completamente, acho que ele perdeu um pouquinho disso e isso tem deixado o Palmeiras um tanto mais vulnerável e menos inspirado. Porque aí, sem ter essa força de marcação de roubo de bola, ele precisa contar com mais criatividade dos seus jogadores do meio para frente. E isso ele tem tido muita carência. Acaba caindo sempre para o Estevão ter que fazer alguma quebra de linha em algum drible para construir algum ataque. Então, eu vejo esse o principal problema do Palmeiras. Ele precisa se renovar em marcação. Ele tem que recuperar essa força, esse vigor de marcação. Roubo de bola e conexão para o ataque. Aí, de novo, a gente vai ver aquele Palmeiras que tem uma disposição física enorme, que sufoca o adversário, que não deixa o adversário pensar com a bola no pé, rouba rápido e conecta rapidamente seus melhores jogadores. Aí vai tirar aquela pressão e toda a responsabilidade em cima do Rafael Veiga, que é o cara que vai ser sempre cobrado pela criação, porque quando você rouba a bola rápido, você tem sempre um jogador desmarcado, ocupando espaço, é fácil encontrar o passe. E aí você também tira a responsabilidade do Estevão, que hoje, às vezes, tem que driblar 2 ou 3 marcadores sozinho para encontrar um caminho ele chegou, e essa característica do Estevão, né, de ser driblador, ele chegou a falar em uma das partidas, né, numa entrevista pós-jogo, ele falou assim, o jogo de hoje, uma dessas partidas mais difíceis do Palmeiras, né, porque essa última contra foi o Guarani? Guarani. Foi uma goleada, a gente vai falar, já que o Abel jogou com o time titular, que faz o simples, né? Faz um drible a menos, né? Tá precisando, né? Gosto muito quando ele dribla, mas tá precisando dar uma segurada, mas assim, o jogo do Palmeiras, desde o ano passado, estava tenso pro lado direito, Felipe Anderson não estava rendendo, Felipe Anderson, inclusive, não tem sido relacionado, porque tá numa transição física, se recuperando de uma lesão, mas ontem foi o time titular. Né? Pela primeira vez, o Abel coloca o que ele tem de melhor hoje. Acho que ainda tem espaço ali para brigas. Na lateral esquerda, por exemplo, aparece o Vanderlan jogando, não o Caio Paulista, mas a gente sabe que o Piquerez está voltando. Então tem espaço. Ontem ele jogou num 4-4-2. Sem um 9, de fato, 9, né? Uma referência, né? E deu certo? Então, pensando no elenco com o Paulinho, eu acho que o caminho pode ser muito esse, né? O Paulinho teve sucesso no Galo nos últimos 2 anos, nas 2 últimas temporadas, fazendo 50 gols, numa parceria com o Hulk, numa dupla com o Hulk, né? Claro que você encontrar um jogador igual o Hulk é difícil, né? Mas assim, se o Paulinho, pensando já na frente também, assim, a longo prazo, o Paulinho recuperado e sendo um jogador que eu acho que vai ser uma peça importantíssima nessa engrenagem de ataque, junto com o Estevão até o Mundial do Palmeiras, pode ser que seja uma solução, né? Jogaram ontem Maurício e Veiga, né? Isso. Como essa dupla de ataque. Eu acho que Paulinho e Veiga podem ser, assim, podem se completar. O Veiga meio de falso 9. E o Paulinho se movimentando muito. O Paulinho é um jogador que cai na direita, cai na esquerda, joga um pouco mais por dentro, consegue ser esse falso 9 também, porque tem caixa, tem cor para sustentar o embate com o zagueiro. Eu acho que pode ser uma solução para o Abel. Já está até pensando nessa recuperação do futebol, né? De marcação forte. E tem uma transição que você vai ter o Facundo de um lado, o Paulinho que ataca o espaço toda hora e o Estevão também, que é uma flechinha pelo lado direito. E essa escalação, ele tem 3 centroavantes à disposição no elenco hoje, que é o Flaco, que seria o titular, né, a primeira referência de ataque, já que o Rony, que já foi utilizado de tudo quanto é jeito no Palmeiras, está afastado, ainda está em negociação e pode ser que vá para o Santos. Enfim, tem o Thales e tem o Luigi, que aí são 2 meninos da base que claramente não estão no mesmo estágio, por exemplo, quando estava o Endrick e o Estevão, que ele já colocou jogando. Os dois tiveram até o Estevão muito mais rápido que o Endrick, né? O Endrick, né, começou, aí saiu, o Estevão não. O Estevão começou titular e não saiu nunca.
Só foi poupado, ele nunca perdeu a posição. E no começo dessa janela, o discurso era: Paulinho não está vindo para a vaga de centroavante, nós vamos contratar um centroavante. Então o Palmeiras chegou a flertar com alguns nomes, mas não fechou com ninguém. Então quando ele mete essa escalação aí, que é o time ideal hoje, já sem essa referência, também é um recado. Ó, já não estou contando mais, vou montar com as peças que eu tenho hoje. Né? Sim. Ele não tem, então ele mudou o esquema dele porque ele deixou de contar com com esse jogador referência, que não veio até agora. Ele não está confiando mais, né, nesse homem de referência que ele tem. E me parece que quando o Palmeiras está jogando com esse centroavante, é um time que fica muito estático em campo. Ao invés de aproveitar essa referência para fazer algumas movimentações e para tentar acionar esse jogador, me parece que o time fica um pouco mais travado. E eu acho que o que ele quis tentar com esses dois jogadores, dois atacantes, era essa movimentação fluir de uma maneira mais leve, mais solta, né? Já que ninguém vai ter que guardar aquela posição, vão ter que atacar o espaço, vão ter que fazer diagonal, vão ter que aparecer para o jogo. E aí o jogo começa a fluir um pouco mais. Aí não é mais um ataque que depende só do Estevão, embora ele tenha feito 2 gols. Mas isso só potencializa o jogador, né? Quando o entorno dele se movimenta, fica mais fácil para ele jogar. Então eu acho que é um pouco disso também. Acho que é um recado do Abel para a direção também. Né? Olha, não tenho então. O que eu tenho aqui hoje eu não consigo colocar como titular. Eu acho que é um recado que ele dá também para o próprio grupo. Né? A gente sabe como o Abel trabalha bastante essa questão. Ele tinha feito uma cobrança em cima do Estevão porque ele não era objetivo. Nesse jogo o Estevão foi muito melhor. E ele até elogia também o Estevão. Então eu acho que assim, não sei se é o esquema que ele vai adotar para a temporada. Acho que, sinceramente, que o Abel gosta de jogar com esse 9 de referência. E eu imagino que o Palmeiras vai tentar buscar no mercado. O Palmeiras que também busca esse meia, que não consegue contratar. Ele fez alguns testes, né? Que ele tinha o time 1, o time 2. O time 2 é onde ele fazia mais testes. Pode reparar que o time 1, que era levemente mais forte, talvez, com mais presença de titulares, ele mantinha um esquema, uma ideia, e o time 2 ele jogou com 3 zagueiros, ele fez algumas experiências. O Abel, né? ele sempre foi versátil, né? Ele sempre encontra uma saída. O cara tá lá há 5 anos, ele tem domínio ali do ambiente, dos jogadores, né? Por mais que chegaram 3 reforços, ok, mas assim, a base ali, sabe? Você pode me servir de tais formas, pode desempenhar tais funções. Isso é o bom, um dos lados positivos de um trabalho longevo, né? Sim, ele trabalha ele mexe nesse Palmeiras com muita tranquilidade. Ele brinca com esse Palmeiras no bom sentido, né? A linha de defesa do Palmeiras muda diversas vezes ao longo de uma partida. O Abel já venceu jogos por fazer uma análise muito bem feita, uma leitura do que estava acontecendo, mexer uma peça na sua linha de defesa, ou liberar um lateral a mais, ou mexer na saída para 3 jogadores e começar a virar o placar. Isso ele fez diversas vezes ao longo dessa trajetória do Palmeiras. Taticamente, o Abel é muito bom. Então, não é uma preocupação, né, o esquema tático que ele vai adotar. Eu acho que a característica de jogo é algo que ele está tentando resgatar. Porque essa identidade do Palmeiras meio que foi se perdendo um pouco ao longo do ano passado. Porque perdeu, ao meu ver, a força de marcação. Mas eu acho que esse Palmeiras ele não está ainda formado em termos de elenco. É um Palmeiras que está no mercado ainda, sente a carência desse meio armador, já tentou contratar, né, o Claudinho, por exemplo, Andreas Pereira, não deu certo, acho que ele continua no mercado e eu acho que ele está tentando buscar um centroavante. Imagino que o Abel está tentando dar esse recado que ele precisa de um centroavante, da contratação do centroavante. E um zagueiro também, né? Porque perdeu o Vitor Reis. E era um grande zagueiro, né? Só que o mercado tá difícil, né? É que tem o menino da base, né? Tem o Benedetti. Mas ainda é muito, assim, eu gosto muito desse zagueiro, um zagueiro de uma estatura bem grande, acho que é 1,92 tem, ou 1,97 acho que tem. O Benedetti é um zagueiro que eu trabalho com base, faço com jogos da base aqui, é um zagueiro que melhorou, evoluiu muito de 23 para 24, nessa questão da leitura, da percepção, dessa perseguição que gosta de fazer o Abel, que a Jéssica citou, que o Gomes faz muito bem. É um zagueiro que pode ser, daqui a pouco, um zagueiro para estar jogando de fato, mas eu acho que precisa ser o mais experiente pela rotatividade que faz o Abel e pelas competições que o Palmeiras vai ter durante o ano. Ter um zagueiro mais experiente que eu digo assim, já pronto, né? O Benedetti é um jogador que tem projeção, mas ainda não é pronto, apesar de ser muito bom, né? Assim como o Thales, como o Luiz, como o Alan, enfim, jogadores que estão vindo do Sub-20. Mas eu tô contigo, acho que precisa de um zagueiro também. Pois é. Tá com dificuldade aí de trazer um nome, tem que ser um jogador pronto, porque esse é o discurso. E só para arredondar o Palmeiras, o Paulinho foi inscrito no Campeonato Paulista, que indica
embora ele na apresentação tenha falado que ele não tem prazo para voltar, é uma indicação, sendo que a final é no meio de março, né, existe uma esperança que ele volte antes do previsto, então, né, tem um asterisco positivo do bem aí no nome do Paulinho. Talvez ele jogue mais tempo com o Estevão, por exemplo, né? Ele esteja à disposição do Abel antes. E aí, palmeirense, tudo bem? Olha só, as últimas do Verdão. Cara, eu vou falar pra você, hein? Palmeiras apresentou um novo reforço aí, tá? Tem novidade na seleção alviverde. E esse reforço tem um charme especial, olha aí. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 19 anos, sou meio campista e é isso mais ou menos. Eu sempre quis ser jogadora, desde pequenininha mesmo, e foi uma paixão que foi criada vendo meus primos jogando, então foi um incentivo que começou assim com a família mesmo, eu jogava junto com eles, até que eu comecei na minha escola mesmo, jogando futsal, e aí depois disso só segui o meu sonho mesmo. O maior sonho que o futebol me ajudou a realizar até hoje foi vestir a camisa da seleção brasileira. Com ela eu conquistei o Sul-Americano Sub-17 e consegui jogar uma Copa do Mundo que acho que foi uma das experiências mais emocionantes para mim. A música que não pode faltar na minha playlist é aquela da Ludmilla, Saudade da Gente. Tem que ter uma palhinha? Saudade da gente, oh, saudade da gente. Quem dera se fosse menos KM, eu tava mais perto de ter... falei tudo errado. Pô, fiquei muito feliz porque é o sonho de qualquer atleta sempre jogar num time muito grande e o Palmeiras é um time muito grande. Ainda mais quando eu cheguei aqui, as pessoas, o ambiente, a estrutura, tudo é muito favorável para o futebol feminino. Eu acho o apoio deles sensacional. Então, jogar numa equipe assim, pô, não tem como, né? É muito bom. A torcida pode esperar de mim muita dedicação, comprometimento. Em todos os momentos, eu vou dar o meu melhor pro Palmeiras. É uma experiência única para mim, porque vai ser a primeira vez que eu vou estrear no profissional, então eu vou estar realizando um sonho de criança. Então vocês não podem esperar menos que dedicação, esforço e entrega total dentro de campo. Que vocês venham apoiar a gente, assistir os jogos e torcer pra gente trazer cada vez mais títulos pra vocês. Avante Palestrinas! Vamos lá, torcida! Aí, Ana Júlia, trazendo aí seu charme e, claro, sua categoria para o maior campeão do Brasil. Ela que esteve, como ela disse, com a seleção brasileira na Copa do Mundo e agora defende as cores das Palestrinas. Boa sorte para a Ana Júlia no Palmeiras, boa sorte para as Palestrinas. E não esqueça, além de colocar o seu comentário aí, manda aquele like, faz o positivo para cima aí, que eu vejo você nesse vídeo aqui, ó. Vai clicar aí agora, hein? Não vai fazer a ser desfeita. Avante palestra!